Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Contos da Lua Cheia. Hoje o conto é sobre o ser sobrenatural mais popular e conhecido de maneira geral. Meu nome é Juliano, tenho 16 anos e eu moro em Araguainha, no Mato Grosso, uma das menores cidades do Brasil, com mais ou menos 1000 habitantes. A cidade aqui foi construída dentro da cratera causada pela queda de um meteoro há milhões de anos atrás. E desde a década de 90, a cidade é uma das mais tranquilas do Brasil e não registra sequer um homicídio. Quando algum crime acontece na cidade, geralmente são pessoas de fora que vêm até aqui para roubar os fazendeiros. Temos apenas 3 policiais na cidade inteira: o comandante, que se chama Marlon, e também tem o José e a Ana, que são todos excelentes policiais. Eu tenho uma irmã que tem 7 anos de idade. Ela se chama Alice e está estudando de manhã na única escola da cidade. A professora se chama Rosa. Ela é muito simpática e adora crianças. Ela é a professora favorita de muitas crianças por aqui. Esses dias, a minha irmã ficou doente e eu tive que levar ela até o posto de saúde da cidade. Temos poucos recursos, mas como não era nada grave, a Joyce, enfermeira aqui da cidade, receitou um remédio e disse que se minha irmã repousasse por uns dias, ela ficaria bem. Eu só estou citando esses detalhes para vocês conhecerem um pouco melhor da minha cidade e das pessoas que aqui vivem. Mas, voltando a falar de mim, eu estudo na mesma escola que a minha irmã. Afinal, não há outra escola por aqui. Porém, eu estudo à noite, pois durante o dia eu estou trabalhando no sítio com o meu pai. Eu vou a pé para a escola, que fica a mais ou menos 3 quilômetros daqui. E de vez em quando eu vou em algumas festas nos fins de semana. Apesar de ser bem raro ter festas por aqui. Outro dos meus passatempos é se reunir com os meus amigos. Há algumas semanas, algumas crianças têm desaparecido de cidades vizinhas e de áreas rurais ao redor da cidade, e ninguém até agora descobriu nada a respeito. Apesar de nada ter acontecido aqui, em Araguainha, todos que têm filhos pequenos estão preocupados com a situação, e eu não tiro a razão deles, pois eu mesmo tenho uma irmã e vivo preocupado com ela. Em uma certa noite, eu saí da escola e fui até a casa de uns amigos meus para bebermos e se divertir. Nós estávamos em 5, contando comigo, e todos tinham mais ou menos a minha idade. Eram 2 meninos, João, que morava ali, e Augusto, e também 2 meninas, Clara e Amanda. Próximo à meia-noite, nós já estávamos bêbados e decidimos sair, entrar na floresta e irmos até a beira do rio Araguainha, só por diversão, e foi uma péssima decisão. As garotas ficaram com medo e voltaram para suas casas assim que nós chegamos na entrada da mata. Mas nós continuamos com o plano e seguimos, apenas eu e meus 2 amigos. Nós andamos
por vários minutos, floresta adentro, sendo iluminados apenas pela luz da lua cheia, e não faltava tanto para chegarmos ao rio. Mas então surgiu em meio às árvores da floresta uma luz de fogueira, e vozes femininas ecoavam pelo ar, dizendo coisas que nós não conseguíamos compreender. Se aproximamos devagar, e lá estavam. Eram 3 mulheres dançando em volta da fogueira. Observando melhor a cena, eu vi que as mulheres usavam roupas totalmente negras, e também haviam 3 círculos desenhados no chão, e um estava dentro do outro. O primeiro era maior, e era os que as mulheres dançavam em volta. O segundo era médio, e tinha palanques de madeira fincado neles, e 3 crianças amarradas, uma em cada palanque. E o terceiro, e menor dos círculos, apenas rodeava a fogueira. Meu coração bateu ainda mais rápido quando eu notei que uma das crianças estava morta, com uma poça de sangue bem embaixo de seus pés. E entre as que estavam vivas, uma era minha irmã, e outro era o irmão do Augusto. Mas como ela tinha chegado ali? A minha irmã estava em casa quando eu saí para a escola. Bem, isso não importava agora. Quando Augusto percebeu que seu irmão estava amarrado, ele não pensou 2 vezes antes de sair correndo na direção daquelas mulheres. Logo, estávamos os 3 correndo na direção das crianças, mas entrar naquele círculo foi uma péssima ideia. A essa altura, qualquer efeito de bebida já tinha passado, e quando entramos no primeiro círculo, meu amigo foi em direção ao irmão dele e eu fui na direção da minha irmã, mas logo me senti paralisado dos pés à cabeça, com exceção dos meus olhos, que ficavam virando de um canto para o outro, tentando ver em volta. E foi quando eu vi, pelo canto do olho, o João sendo morto. Ele estava totalmente imóvel, quando uma mulher chegou com uma faca por trás dele e lhe cortou o pescoço, fazendo-o cair no chão. E quando olhei para o rosto daquela mulher, eu não pude acreditar no que meus olhos viam. Ela era a enfermeira Joyce, que é conhecida por todos na cidade por ser uma ótima enfermeira. Mas ela estava ali e havia acabado de matar um jovem de 16 anos. Logo, foi a vez de Augusto, que também teve seu pescoço cortado, e logo em seguida caiu no chão. Eu com certeza seria o próximo, e nessa altura eu já havia chamado por todos os anjos, pedindo ajuda, mas nenhum me ajudou, e em uma última súplica, eu chamei a um demônio, e esse sim ouviu a minha voz. Corra, corra e se esconda na floresta. Não chame a polícia, não vá para a cidade. Você pediu a minha ajuda, e só vai viver se fazer o que eu mando, disse uma voz na minha cabeça. Eu não sei como saí daquela paralisia, mas eu corri direto para a floresta, em direção ao rio, e me joguei na água e nadei até o outro lado do rio. Foi então que eu vi aquelas mulheres, todas de mãos dadas, caminhando sobre as águas do rio, mas aquilo era impossível. Corre, Juliano, corre, disse a voz novamente, e eu corri por vários metros até me esconder debaixo de alguns arbustos. Naquele momento, eu já estava pensando numa maneira de voltar para onde a minha irmã estava e tentar salvá-la, mas novamente aquela voz falou comigo. Você não vai conseguir.
Elas são bruxas, e sem uma força espiritual maior, você ficará paralisado novamente. Não vai demorar para elas te acharem. Mesmo que eu tente te proteger, eu sou só um espírito. Preciso da sua permissão para interferir no mundo físico e te ajudar. Naquele momento, eu já estava implorando. Me ajuda, por favor, eu preciso salvar a minha irmã. E aquela voz me respondeu: você vai ter que pagar um preço. Faremos um pacto. Você terá poder para matar até mesmo bruxas, mas vai ter que me servir e seguir as minhas ordens quando eu mandar. Como eu estava desesperado, eu logo aceitei, falando: eu aceito, contanto que minha irmã e os outros da minha família fiquem bem. Mesmo ouvindo aquela voz e falando tais palavras, eu ainda achava que poderia ser algum efeito da bebida, mesmo que eu não estivesse me sentindo bêbado. Ou talvez eu apenas estivesse ficando louco. Foi quando uma rajada de ar bateu nos arbustos, que eu estava escondido, e vi uma daquelas bruxas. Mas nem tive tempo de me preocupar com ela, pois eu poderia ter acabado de fazer algo muito pior com a minha própria vida. A lua cheia iluminava o céu, e eu comecei a sentir uma presença maligna por todo o meu corpo. Aquela presença era mais maligna que a presença das próprias bruxas. E logo o meu corpo começou a mudar. Foi muito dolorido. Eu podia sentir meus ossos se quebrando e se consertando dentro do meu corpo. Meu rosto começou a se deformar, e a floresta, que já era iluminada pela lua, ficou tão clara quanto o dia, diante dos meus novos olhos, que agora brilhavam como fogo num tom de vermelho. Eu vi aquela bruxa olhando incrédula para mim, e eu ainda mantinha a consciência de um humano, embora ainda não soubesse o que exatamente estava acontecendo comigo. E foi quando aquela bruxa gritou, no meio das árvores, uma única palavra: lobisomem. Por puro instinto, eu corri como uma fera na direção daquela bruxa e me joguei sobre ela, mas ela disse algumas palavras estranhas e conjurou um feitiço de vento, forte o suficiente para me jogar por entre as árvores. Desta vez eu fui mais cauteloso e me escondi entre as árvores, mas ainda tinham mais 2 bruxas na floresta, e não demorou para que elas se reunissem. Eu tinha força para matar uma, mas não tinha magia a meu favor, sem contar que era a minha primeira transformação, e uma delas já sabia quem eu era. Matar apenas a que me viu se transformando deve ser útil por enquanto. Depois eu salvo a minha irmã, e outro dia eu dou um jeito nessas outras bruxas. Esse era o meu pensamento. Então comecei a correr entre as árvores. E as bruxas conjuravam feitiços de vento, terra e água para cima de mim, mas nenhuma conseguia me acertar, desde que eu continuasse longe delas. E continuei, seguindo um padrão de ataque, até o momento em que me escondi novamente em meio às árvores. E vi elas ficarem uma de costas para as outras, de maneira que eu não conseguisse atacar nenhuma pelas costas. Lentamente, eu cheguei o mais próximo que eu conseguia das 3 bruxas e corri em direção a Joyce, que estava de frente para mim. Então, ela me lançou um jato de água com um feitiço, mas eu rapidamente me esquivei para o lado.
e pulei de maneira certeira sobre a bruxa que tinha visto minha transformação. Eu fui rápido em morder a sua garganta e a degolar, igual a amiga dela havia feito com os meus amigos. Poucos segundos depois, eu já estava correndo em direção ao rio novamente. Mas quando cheguei à margem do rio, eu não conseguia nem sequer entrar no rio. Era como a própria fera reprimindo minha consciência humana, e não deixava eu chegar mais perto do rio. Eu fiquei ali por alguns minutos, tentando voltar à forma humana. Quando finalmente consegui, eu me sentia exausto, mas juntei as forças e atravessei o rio, voltando para o lado da margem em que a minha irmã estava amarrada. Embora eu acreditasse que agora possuía força para entrar no círculo, eu já estava muito cansado e preferi não arriscar a sorte. Então peguei uma pedra no chão e fui riscando o círculo para romper ele, de maneira que o mesmo não se completasse. E assim eu fiz até chegar na minha irmã e no irmão do Augusto. Vamos, crianças, não olhem para os outros. Precisamos sair daqui antes que elas voltem. Eu disse apressando eles para sairmos daquele lugar. Nós conseguimos sair da floresta e fomos para minha casa, sem qualquer sinal daquelas bruxas. Eu tive que ligar para a mãe do meu amigo, que agora estava morto, e também liguei para a polícia. E eu sabia que o próximo dia seria um péssimo dia. Eu só queria me divertir com os meus amigos, mas acabei descobrindo algo muito mais sombrio e macabro do que eu poderia imaginar. Agora terei que suportar as consequências desse pacto e dar um jeito nas bruxas que sobraram. Elas fazem rituais matando crianças sob a luz da lua cheia. Felizmente, é a mesma lua cheia que agora me dá poder para destruí-las. Boa noite, pessoal. Esse foi um conto escrito por mim e ele terá uma continuação. Na verdade, terá mais de uma continuação e vai se conectar com outros contos que eu também estou escrevendo. Pode demorar um pouco, afinal leva um tempo até eu pesquisar um tema para escrever o conto, narrar, editar, mas fiquem tranquilos que a continuação vai sair. Então tenham uma boa noite e cuidado ao saírem passear pela floresta em noites de lua cheia.